Tu já parou pra pensar que toda a tecnologia que existe hoje depende de uma ponte? Uma ponte entre humanos e máquinas que foi criada desde os anos 40, mas e se essa ponte nunca tivesse existido? E hoje vamos falar sobre Assembly, a linguagem que conectou o cérebro humano com o cérebro digital. E o mais importante, o que aconteceria se ela nunca tivesse sido inventada? Bom, bora começar falando sobre o problema original. No início dos anos 40, os primeiros computadores estavam começando a surgir. ENIAC Manchester Mark I, máquinas gigantescas que ocupavam salas inteiras, e programar nessas máquinas era um pesadelo. Os programadores trabalhavam diretamente com código de máquina, ou seja, sequências de zeros e uns. Por exemplo, se você quisesse somar dois números, precisava escrever algo como 1011 0001 10000000. Cada instrução era um número binário que o processador entendia. E o processo era basicamente assim: você escrevia as instruções em papel, convertia manualmente para binário, perfurava cartões com esses números e torcia para não ter nada errado. Porque se tivesse um erro, bom, você recomeçava tudo. Um programa simples de 50 linhas podia levar dias para ser escrito e depurado. Mas e se você quisesse usar esse mesmo programa em outro computador? Bom, esquece, porque cada máquina tinha o seu próprio conjunto de instruções. Ou seja, se você quisesse passar um programa de uma máquina para outra, você tem que reescrever tudo do zero. E foi lá em 47 que Kathleen Booth e Andrew Booth criaram algo revolucionário no trabalho deles, chamado Coding for Arc. E eles criaram um sistema onde, ao invés de você ter que escrever todos aqueles números binários, você simplesmente decorava um número de símbolos que representavam aquelas informações. Ao invés de 10110001, você escrevia MOV. Ao invés de decorar que 01000101 significava pule para a linha X, você escrevia JMB. E essa foi a primeira versão do que viria a ser conhecido como linguagem Assembly. A evolução. Nos anos 50, outras pessoas pegaram essa ideia e desenvolveram. Por exemplo, Maurice Wilkes e David Wheeler criaram um assembler para EDSAC, e Nathaniel Rochester desenvolveu um assembler simbólico para IBM 701 em 1954. E essa diferença era, digamos que, significativa. Um programador podia escrever ADD ao invés de sequências numéricas, CMP ao invés de outros códigos numéricos, e o assembler, que era um programa, convertia automaticamente esses símbolos para código de máquina. Programar ficou consideravelmente mais rápido. Erros diminuíram porque humanos conseguem lembrar de palavras como ADD muito melhor que sequências de números. E você podia ler esse código depois e entender muito mais facilmente o que ele dizia. E foi ainda nos anos 50 que começaram a surgir as primeiras linguagens de alto nível. Um exemplo seria o Fortran em 1957 e COBOL em 59. Essas linguagens foram implementadas usando ferramentas de baixo nível que já tinham disponíveis na época. A relação com linguagens de alto nível. Quando John Buckus e sua equipe do IBM criaram o Fortran, eles precisavam de ferramentas de baixo nível para poder construir o compilador. E para você entender melhor, o compilador é o programa que transformava o código Fortran em um código que a máquina pudesse entender. Então, sem ferramentas de baixo nível como o Assembly, criar Fortran seria bem mais difícil. Alguém teria que escrever o compilador direto em código de máquina, o que obviamente aumentaria consideravelmente a complexidade do trabalho. E sem o Fortran, sem o COBOL, as linguagens de programação provavelmente teriam seguido um caminho bem diferente. Essas linguagens influenciaram fortemente o desenvolvimento do C, Pascal e outras que vieram depois. O cenário alternativo. Mas vamos então imaginar como seria esse mundo. Os anos 40 passaram, os anos 50 chegaram e ninguém criou ferramentas como Assembly. E os programadores continuaram trabalhando direto em código de máquina. A primeira consequência, o custo de programação seria maior. Projetos complexos exigiriam mais tempo ou mais programadores. Alguns programas que dependiam de milhares de linhas de código podiam ser economicamente menos viáveis. Pensa que cada instrução precisaria ser escrita numericamente, verificada manualmente, e qualquer mudança no programa exigiria recalcular endereços de memória. O trabalho de manutenção seria particularmente complicado. Segunda consequência, a taxa de erros provavelmente seria maior. Código de máquina é mais difícil de ler e debugar que código com instruções simbólicas. Para tu encontrar e corrigir problemas levaria muito mais tempo. E quando você olha para uma sequência de números, você simplesmente não consegue diferenciar se aquele é um acesso à memória, um saldo condicional ou uma conta matemática. Você precisaria de tabelas de referência o tempo todo, consultando manualmente o que cada código significa. A terceira consequência é que a portabilidade seria um desafio maior ainda. Cada computador tinha instruções diferentes. Sem uma camada que facilitasse a tradução, adaptar programas para outras linguagens exigiria reescrever tudo manualmente. Por exemplo, o programa feito para IBM 701 não rodaria no Univac sem uma reescrita completa. E as linguagens de alto nível? Mas será que linguagens de alto nível como Fortran surgiriam mesmo sem o Assembly? Teoricamente sim, já que é possível escrever um compilador direto em código de máquina, mas seria consideravelmente mais trabalhoso. Então, possivelmente, linguagens de alto nível surgiriam mais tarde, talvez anos depois. E a evolução da computação seria bem lenta. O primeiro compilador seria tão difícil de fazer que poucas equipes teriam recursos para poder tentar. E mesmo depois de pronto, melhorar ele ou adaptar para novas máquinas seria um processo lento e custoso.
custoso. Mas e quanto ao impacto disso? Bom, a corrida espacial usou computadores rodando Fortran para cálculos. Sistemas bancários começaram a ser informatizados nos anos 60 usando COBOL. Um atraso no desenvolvimento dessas linguagens teria impacto nessas áreas. É difícil você estimar exatamente quando, mas algumas aplicações com certeza seriam sido adiadas. Bora falar agora do conceito de bootstrapping. Tem um conceito em ciência da computação chamado bootstrapping. É quando você usa uma versão simples de uma ferramenta para poder construir uma versão mais complexa dela mesma. Os primeiros assemblies foram escritos de código de máquina, e isso exigiu bastante trabalho, tipo, bastante mesmo. Mas uma vez que você tem um assembler funcionando, você podia escrever um assembler melhorado usando o próprio assembly. E esse novo assembly seria mais rápido de desenvolver. E esse ciclo de auto-melhoria ajudou as ferramentas de programação a evoluírem. Isso aconteceu porque o assembly forneceu uma base mais acessível para se trabalhar. Cada geração de ferramenta podia ser mais sofisticada que a anterior, porque os desenvolvedores não precisavam mais se preocupar com detalhes de baixo nível a cada interação. E sem o assembly, esse bootstrapping seria mais difícil, obviamente. O progresso seria mais lento, porque pensa numa escada onde cada degrau é muito alto. Você pode até conseguir subir, mas demora mais e cansa muito mais. E o assembly basicamente diminuiu a altura de cada degrau, tornando a subida mais rápida e sustentável. Mas e os sistemas operacionais? E falando em sistemas operacionais, eles também foram afetados. O Burroughs MCP em 1961 foi um dos primeiros que não foram totalmente escritos em linguagem de baixo nível tradicional, mas não tinha só ele. O Unix, criado em 69, foi originalmente escrito em assembly antes de ser reescrito em C. Sistemas modernos como Windows, Linux e macOS ainda tem partes críticas que usam código de baixo nível, drivers, bootloaders e partes do kernel que precisam interagir diretamente com o hardware. Sem ferramentas de baixo nível acessíveis, os sistemas operacionais seriam mais difíceis de desenvolver ou teriam limitações maiores. E escrever um sistema operacional inteiro em código de máquina seria um desafio muito maior. Um sistema operacional precisa gerenciar memória, processos, entrada e saída, tudo isso de forma coordenada. E fazer isso apenas com código de máquina exigiria uma equipe muito grande e muito tempo. E sobre a realidade atual? O assembly ainda é usado hoje em dia, mas obviamente bem menos do que antes. Atualmente ele tem partes específicas dos sistemas operacionais, drivers de dispositivos e código que precisa ser otimizado ao extremo ou interagir diretamente com hardware específico. Os compiladores modernos frequentemente geram código assembly como etapa intermediária antes de produzir código de máquina. Então, mesmo quando você programa em linguagens de alto nível, em algum ponto da cadeia tem uma conversão para níveis mais baixos. E isso permite que compiladores façam otimizações mais avançadas, aproveitando características específicas de cada processador. Por sinal, quem entende linguagens de baixo nível é valorizar em certas áreas. Por exemplo, no desenvolvimento de sistemas embarcados, engenharia reversa, segurança de informação. E todas essas áreas aproveitam muito quem sabe como o código funciona nesses níveis mais baixos. E agora, falando do legado. E se você for para pensar, o legado do assembly vai além da própria linguagem. Ele mostrou que a abstração funciona. E esse conceito de criar camadas de abstração se tornou muito importante em ciência da computação. Você tem código de máquina, linguagem de baixo nível, linguagem de alto nível, frameworks, bibliotecas. Cada camada esconde parte da complexidade da camada de baixo. Isso permitiu que os desenvolvedores foquem em problemas específicos ao invés de ter que reinventar a roda toda vez. E a assembly foi uma das primeiras demonstrações práticas desse conceito. Uma camada de abstração sobre código de máquina que facilitou o trabalho dos programadores. Foi um dos primeiros exemplos de como esconder complexidade para poder acelerar o desenvolvimento. E essa ideia se espalhou por toda a computação moderna, desde interfaces gráficas até APIs web. Enfim, a conclusão desse vídeo é que, em resumo, o assembly foi uma das primeiras pontes entre programadores e máquinas. A primeira vez que alguém criou uma forma mais acessível de trabalhar com computadores além do código e máquina puro. Essa invenção teve impacto absurdo no desenvolvimento da computação, facilitou a criação de ferramentas mais complexas e acelerou a evolução tecnológica. E hoje a gente programa em linguagens abstratas, que são tecnicamente longe do hardware, mas lá embaixo, nas camadas mais profundas, ainda exige código que interage diretamente com as máquinas. E aí, tu já trabalhou com linguagem de baixo nível alguma vez? Conta nos comentários e não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais conteúdos assim. Valeu e até a próxima!